Olá, colegas professores! Hoje o objetivo da nossa conversa é falarmos um pouquinho sobre a avaliação. Então, durante esse vídeo, nós trataremos de dois tipos de avaliação, avaliação externa e interna, suas principais características e também sobre o Sistema Permanente de Avaliação do Distrito Federal, CIPA-DF. Você, professor, sabe qual a principal diferença entre esses dois tipos de avaliação, avaliação externa e avaliação interna? Então vamos lá para as principais características e diferenças entre essas duas avaliações. A avaliação externa, ela é independente do cotidiano escolar. Então é um agente de fora, uma secretaria de educação, um órgão nacional, uma instituição aplicadora contratada, por esse órgão, em que vem para aplicar essa prova ou esse instrumento, independente do planejamento do professor. Na avaliação interna, não. Essa avaliação, ela permeia o cotidiano escolar. Então, o professor determina o momento dessa avaliação. É aquela avaliação que o professor faz durante todo o percurso com aquele estudante. Então, essa é uma das principais diferenças. O professor faz a avaliação interna e a avaliação externa é um agente de fora em que determina esse instrumento. E o que avalia cada uma dessas avaliações? A avaliação externa, ela avalia o desempenho dos estudantes naquele instrumento. Então, ela vai avaliar apenas o desempenho do estudante naquele instrumento. Quais foram as habilidades e competências que eles alcançaram, que está sendo cobrado naquele instrumento. A avaliação interna, não. A avaliação interna, ela avalia as aprendizagens. Porque só o professor pode avaliar as aprendizagens. Então, só a avaliação interna avalia as aprendizagens do estudante. Como o estudante estava, qual foi o desenvolvimento pedagógico daquele estudante durante o percurso, no ano letivo ou da semana, ou de acordo com o objetivo de aprendizagem que foi trabalhado naquele período. E os instrumentos, como é elaborado, qual é o documento balizador dessas duas avaliações. Para construir um instrumento da avaliação externa, eu utilizo o documento Matriz de Referência. Nessa matriz, eu tenho quais são as habilidades e competências que os nossos estudantes precisam alcançar naquela etapa ou subetapa, ano ou série. Na avaliação interna, eu utilizo o documento Currículo em Movimento, que é o nosso currículo da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, eu vou planejar a minha aula, eu vou planejar a minha avaliação de acordo com o currículo em movimento, que vem trazendo para a gente os objetivos de aprendizagem. Então, na avaliação externa, eu avalio a partir da matriz e a avaliação interna a partir do currículo. Na avaliação externa, eu avalio habilidades e competências, que são mais amplas, e na avaliação interna, eu avalio objetivos de aprendizagem. E quais são esses instrumentos? Eu tenho esse documento que vai determinar o que eu vou avaliar e qual instrumento eu vou utilizar. Na avaliação externa, eu utilizo, na sua grande maioria, o teste cognitivo, a prova. Essa prova, ela é padronizada na avaliação externa. Então, se eu tenho uma avaliação nacional, como o SAEB, eu vou aplicar o mesmo instrumento, em todo o território nacional. Então, todos os estados do país fizeram a mesma prova a partir da mesma matriz, as mesmas habilidades e competências foram avaliadas. Na avaliação interna, não. O professor determina qual é o instrumento. Então, ele pode fazer um portfólio, ele pode fazer uma apresentação, ele pode avaliar pela observação do desempenho do estudante, do desenvolvimento do estudante ali no percurso do dia. Então, o instrumento na avaliação externa é variado e não precisa ser padronizado. Então, na escola, o professor do 5º ano A pode fazer avaliar a partir de um portfólio, o do 5º ano B a partir de um teste cognitivo ou uma prova. Eu posso avaliar do 5º ano C a partir da observação do desenvolvimento dos meus estudantes. Então, ele não é padronizado. E nem tem toda aquela análise estatística como tem na avaliação externa. Então, a avaliação externa é um instrumento padronizado e baseado a partir de análises estatísticas de proficiências, de escalas, Então, são instrumentos diferentes. E os resultados? Qual o objetivo do resultado de cada uma delas? Em qual nível esse resultado vai fazer a sua intervenção?
Na avaliação externa, esse resultado ele tem como objetivo maior o redirecionamento de políticas públicas. É avaliar como está a qualidade de educação daquele estado, daquele município, daquela unidade escolar. Então, ele tem um objetivo de redirecionar o que eu preciso mudar no meu país para oferecer a qualidade de educação que os nossos estudantes precisam. Na avaliação interna, o maior objetivo é o replanejamento da metodologia do professor para intervenção pedagógica. Então, se eu tenho aqui, eu fiz uma avaliação, o meu estudante não alcançou o objetivo de aprendizagem que ele necessitava naquele momento, naquele período. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou redirecionar o meu planejamento e repensar a minha intervenção com esse estudante. Então, são objetivos de resultados e níveis de intervenções diferentes. Mas não é por isso que eu vou deixar de utilizar a avaliação externa, eu, professor, unidade escolar, para o redirecionamento também do projeto político da minha unidade escolar. Pelo contrário, eu preciso utilizar todos os resultados dessas avaliações externas para repensar o que eu preciso fazer, qual é o perfil dos nossos estudantes, o que é necessário de intervenção, quais as habilidades e competências eu venho apresentando durante o meu percurso histórico nessas avaliações externas de dificuldade e assim eu utilizar também para o trabalho pedagógico os resultados da avaliação externa. O direito a uma educação de qualidade vem instituído na Constituição Federal, no Plano Nacional de Educação, na Lei de Diretrizes e Bases e no Plano Distrital de Educação. E os resultados das avaliações externas da educação básica vêm assumindo um lugar de destaque na reformulação de políticas públicas educacionais, trazendo e produzindo um diagnóstico dessa qualidade e estreitando os laços entre o Estado e as unidades escolares. No Brasil, o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, foi a primeira avaliação em larga escala, avaliação externa, que foi aplicada em todo o território nacional para aferir a qualidade educacional. A partir dessa avaliação, os estados começaram a perceber a importância de se aferir a qualidade do seu próprio estado num período de tempo menor, para eu fazer uma intervenção ali mais momentânea. Então, começaram a instituir os seus sistemas próprios. Nós temos o SPICE do Ceará, que veio como precursor nos sistemas de avaliação de todos os estados. Então, foi o primeiro estado a instituir o seu próprio sistema avaliativo. Nós também temos o SARESP, que é o sistema de avaliação de São Paulo, que também já vem com um know-how de aplicações, testes procedimentais, também índice de qualidade de educação. E agora, em 2018, instituiu-se também no Distrito Federal o CIPAI-DF, que é o nosso Sistema Permanente de Avaliação do Distrito Federal. O Plano Distrital de Educação, em sua estratégia 7.22, determina que o Distrito Federal precisa construir e implementar o Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal. Na portaria número 420, de 21 de dezembro de 2018, foi instituído o CIPAI-DF. Ele tem por finalidades contribuir com a garantia de uma educação de qualidade para os nossos estudantes, redirecionar as políticas públicas educacionais e subsidiar a intervenção pedagógica para um acompanhamento administrativo e também pedagógico nas unidades escolares. Quais são os instrumentos utilizados no CIPAI-DF, no nosso Sistema Permanente de Avaliação do Distrito Federal? Nós teremos dois instrumentos. A prova DF, que é o nosso teste cognitivo, onde vão ser aferidas as habilidades e competências necessárias naquela etapa. Nós também teremos os questionários contextuais. Nesse questionário contextuais será aferido o que de contexto daquela unidade, daquela comunidade escolar, interfere nas aprendizagens, no desempenho dos nossos estudantes. A prova DF
ela vai ser aplicada para os nossos estudantes do segundo ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio. Os questionários contextuais, eles serão aplicados para os estudantes, professores e gestores das nossas unidades escolares. Como será essa aplicação? E quais os benefícios disso para mim, professor, para minha unidade escolar? A prova DF, ela vem com um novo nome a partir de 2020. Até 2019, nós utilizamos o nome do instrumento prova diagnóstica. Agora, nós estamos instituindo em 2020, que vai ser o ano marco zero, onde nós teremos as nossas matrizes, onde nós teremos o nosso índice de qualidade, nós instituímos o nome prova DF para o nosso instrumento, que é um nome mais significativo e representativo. Nós teremos também, a partir de 2020, uma matriz de referência que foi produzida por professores e estudiosos, né, da área de avaliação, também professores de sala de aula, que partiu do recorte do currículo em movimento. Então, o nosso instrumento balizador do CIPA-DF são matrizes de referência a partir do currículo em movimento. Isso faz com que os nossos estudantes sejam avaliados a partir do que está sendo desenvolvido no planejamento de aula do professor a partir do currículo em movimento. A aplicação, ela acontece em momentos diferentes também. Anteriormente, nos nossos testes procedimentais, nós aplicávamos a prova diagnóstica, como era o nome do instrumento anterior, no início do ano letivo. Agora, o momento de aplicação do nosso instrumento será em novembro, ao final do ano letivo. Por que dessa mudança? Nós precisamos aferir a qualidade a partir de um índice de qualidade educacional. Esse índice, ele precisa ser aferido ao final das etapas. Então, eu preciso de um resultado no final do quinto ano, eu preciso de um resultado ao final do nono ano, eu preciso de um resultado no final da terceira série do ensino médio. Então, nós vamos fazer essa aplicação em novembro. Todo novembro, nós iremos ter uma aplicação do CIPA-DF e também com o objetivo pedagógico. Qual é o objetivo pedagógico para a unidade escolar? Nós realizaremos a prova em novembro. Em janeiro, nós já teremos todos os resultados de proficiência dos estudantes, os resultados das unidades escolares do Distrito Federal, quais as habilidades e competências com maiores dificuldades para redirecionar a política pública. Quando o professor chegar em fevereiro para a semana pedagógica, ele já vai ter um sistema onde tem toda a lista de estudantes da turma dele, qual a proficiência por estudante, independente da escola onde ele fez, esse resultado vai acompanhá-lo. Então, eu tenho, enquanto professor, em fevereiro, a lista dos meus estudantes, as habilidades e competências que eles têm dificuldade. E para isso, eu vou organizar, né, o meu ano letivo e reorganizar também o projeto pedagógico da unidade escolar. Para medir a qualidade de educação de um estado ou de um país, faz-se necessário a utilização de indicadores. Então, o Distrito Federal instituiu o IQE-DF, o Índice de Qualidade Educacional do Distrito Federal. Esse índice utiliza 3 níveis. Nós temos o desempenho do estudante, que foi aferido a partir da prova DF, na aplicação do CIPA-DF. Nós temos o contexto, que foi aferido a partir do questionário contextual, aplicado também pelo CIPA-DF. E nós temos o fluxo, que vem a partir das informações coletadas no censo escolar. O cálculo desses 3 níveis trará o resultado, o índice da unidade escolar, da Coordenação Regional de Ensino e do Estado, no nosso caso, do Distrito Federal. Bem, pessoal, eu espero ter contribuído um pouquinho para o momento de estudo de vocês. A Diretoria de Avaliação da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação está à disposição. Entrem em contato por e-mail ou por telefone, deem sugestões quanto ao sistema, quanto à plataforma Avaliação em Destaque.
façam as suas críticas ou, se precisarem de informações, estamos à disposição. Muito obrigada!